Salve, meu povo! Estamos começando mais um Aqui Pode? Pode! E hoje a nossa convidada é mais que especial. Queridos, o currículo dela é maior que uma bula de remédio. Ela que é mãe, ela que é filha, ela que é doutora, já foi secretária de saúde. Com vocês, Fernanda Cardoso! Fernandinha, seja bem-vinda ao nosso Aqui Pode. É um prazer ter você por aqui. E, Cássia, vamos começar já na intimidade da Fernanda. Vamos aí. Fernanda, como a gente já te falou, todo mundo gosta de ti nessa cidade, com certeza. E a gente gostou muito de você ter aceitado o convite, é uma convidada super especial. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a vida pessoal da Fernanda, o outro lado de Fernanda Cardoso. Queremos, por favor. Qual rural-place que não gosta daquela fofoca, não é verdade? Adora, né? E aí a gente quer saber um pouco mais aí sobre sua vida particular, um pouco mais sobre o outro lado da Fernanda. A Fernanda, antes de tudo, ela é filha, né? Ela é filha de quem? O nome da sua mãe, do seu pai? Dona Terezinha, o nome dela é Terezinha, chamamos Tereza, né? Terezinha Teixeira Cardoso e José Felipe Rodrigues Cardoso. Vocês são quantos irmãos? Então, aí é que tá o problema, né? Do papai e da mamãe, éramos 8. Só que o papai tem outros filhos fora, e ele disse que na última contagem dele eram 24 filhos que ele tinha contado. Minha nossa. Atenção pra todo mundo, mas tudo bem, né? Não, nem dava, né? Não, Se ele pagasse o mínimo, que é 200, ainda não dava. A conta não ia bater, como você me É diga. o que ele conta, né? Então a gente tem alguns irmãos que são só pelo lado de registrados. pai, que a gente tem uma boa relação e tem contato, tudo bacana. Você é ruropolense, Fernanda? Não. Não? De onde você Não, veio? a gente, nós, eu digo a família, né? A gente veio de Itaituba para cá, porque o papai, ele era de Aveiro, mamãe de Juruti, eles se conheceram em Santarém, casaram e foram morar em Itaituba. E o papai era formado em contabilidade, naquela época do ouro, né? Então, ele tinha um escritóriozinho de contabilidade, a gente morava em Itaituba, e aí, na época, em 87, ele fez o concurso para cartório, né? E aí ele passou e veio em 88 para cá, foi nomeado cartorário aqui do município. Aí a gente veio com ele. Olha, interessante. muito Vim interessante. para cá com 7 anos, 7, 8 anos. Bem novinha. E conta pra gente, quantos filhos que você tem? Eu, oficialmente, biologicamente, eu tenho 3 filhos, né? Sim. Mas eu já, criei mais 4. Então, teve uma época de eu ter 7 crianças em casa. Crianças, né? Que tem alguns que são adultos já. Sim. Porque, assim, a minha irmã quis estudar, né? Ela teve filho muito novo. E a gente sabe que a menina, quando engravida é muito nova, né? Acaba parando o estudo e tudo. E ela parou. E já depois dos 30, né? A gente conversou, eu falei para ela que se ela quisesse estudar, ficava com as crianças, com os meninos, né? Para ela Sim. se formar. Quando ela se formasse, ela vinha, pegava eles. Buscava eles. E aí foi assim, nos 5 anos que ela fez faculdade, aí eu fiquei com eles. Aí ela já pegou 2 de volta, né? Que são os Sim. menores. Os maiores ainda estão na minha tutela, como eu posso dizer. Sim. Os maiores. Então, nos teus cuidados. Os meus cuidados. Você falando de gente nova, então você estava contando agora aqui nos bastidores que você conheceu seu esposo, né? Bem novinha. Então, vamos hablar esse Vamos. assunto agora de como conheceu o seu esposo. Essa história de amor, né? Eu não consigo explicar, né? Porque eu estava dizendo para vocês que eu conheci ele com 9 anos, né? Então, ele era amigo do meu irmão, brincava lá em casa. E aquela coisa, acho que na infância você tem uma admiração, você acha aquele menino bonito, de ficar ali só olhando, né? Mas tu não entende, porque tu é criança, tu não entende o que é aquele sentimento. Depois que você vai ficando adolescente, você percebe, né, que tem algo diferente. Sim. Né? Então a gente estudou junto a 3ª série, foi quando a gente se conheceu, ele brincava lá em casa com o irmão, e a gente ficou assim, meio que amigos, muito amigos. Para se aproximando. Sim. Porque a minha melhor amiga morava ali, antigamente a gente chamava Vecam, da Sporting, era o antigo Vecam, né? E a minha melhor amiga morava em frente ao Sporting, que é perto da casa dele, né? Que é o Vando, né? Ele é o seu Laurinho, da Dona Luz. E a casa dele era lá perto, ele ia jogar bola no Vecam, e eu ia pra lá com a minha amiga, e pronto. Aí
namora. Até hoje. Aí pronto. 13 anos a gente começou a namorar, eu tinha 13, ele tinha 15. A gente começou a namorar até hoje. Em que idade Até vocês começaram a morar juntos? Em 2006, acho que foi 2006. Porque foi assim, a gente começou a namorar, isso, eu tinha 13 anos, isso era 1995. Começou Ó, já em tinha 1995. A Já gente tinha começou a nascido. namorar em abril de 95 e a gente fazia, acho que era a 7ª série, eu fiz a 8ª na época, né? E no ensino médio ele foi para Santarém, eu fui para Itaituba. E aí a gente ficou separado durante o ensino médio e durante a faculdade, que ele fez a faculdade em Santarém e eu fiz em Belém. Então a gente passou Permaneceram juntos. namorando à distância. Sim. Nossa. Quando é pra dar Durante certo, não tem. Não tem como, agora porque não tem em essa. 2000, É a gente ficou em distância mais ou menos de 97 até 2006. Quase Nossa, 10 anos gente. namorando à distância. Quase 10 anos. É, aí a gente só se encontrava de férias em férias. sim. Caramba. Aí, É bom que Força de quando vontade. se juntou, tava todos os dois bem estabilizados, né? Formados. então, Não deu trabalho muito. Então, essa parte mais racional é dele, né? Não é muito minha, né? Porque eu já sou mais emotiva, mas quero resolver as coisas logo na hora. Não, isso é bem racional. Então, quando a gente resolveu morar junto, ele foi para Belém, na época eu estava já fazendo a especialização, já estava formada, ele também, e eu já estava na especialização, estava no 2º ano de residência, 1º ano de residência, né? Que na área da saúde a gente tem a especialização, você pode fazer o curso, só aula, vai e volta, né? Sim. E tem a modalidade de residência, que é você realmente morar praticamente dentro do hospital, você aprender na prática. E eu estava na residência na época do Hospital Loyola, em UTI. E aí ele foi para lá, e aí a gente ficou junto de lá para cá. E quando é que vieram os babies? Nessa história toda. Sim. Então, Maria Tereza nasceu, a gente se juntou, né, em 2006, e Maria Tereza nasceu em 2007, que é a mais velha. Ele completou 15 anos agora, em dezembro. Pelo currículo, né, gente? Cá entre nós. Que currículo. Que currículo. É Eu você fiquei ler passada. e chora, gente. Você Sim. olha pro currículo A gente você só não fica vai triste. publicar no Instagram o carrossel porque não cabe. Não cabe. Não cabe, Sim, não dá. gente. Se a gente Não dá. fazer carrossel, tem que fazer 30 publicações para caber o currículo da Sim, Fernanda. realmente é muito E grande. aí, mas pelo que a gente vê pelo teu currículo, tu permaneceste estudando. Você é doutora de nome e de fato, porque tem muita gente que se nomenclatura de doutor e não é, né? Tem algumas legislações profissionais que ele já diz assim, você se formou, você é doutor, por exemplo, advogado, médico, terapeuta, farmacêutico, todo mundo automaticamente se formou, já coloca no jaleco, no doutor, Sim. né? Aham. Mas academicamente, a gente falando assim, doutor é quem faz o doutorado, né? Como eu falei para vocês, em 2005 eu me formei, em 2007, 2008 eu concluí a residência, a especialização. Aí, quando foi em 2009, eu já estava em Rurópolis, já tinha voltado, né? Porque em 2005 eu também passei no concurso aqui de Rurópolis. Na época eu consegui a licença para ir fazer essa especialização e voltar, né? E quando eu voltei, em 2008, mais ou menos um ano, quase um ano depois, teve uma prova para a Universidade do Estado do Pará, para ser professor. Eu fiz a prova e passei, em 2009. Então, eu estou efetiva na UEPA há 2023, né? Existe alguma 14 prova que tu não anos, tenha né? passado, Fernanda? Acho que eu fiz de novo. Uma vez a minha tia falou assim, né? Ela falou assim, gente, essa mulher é muito inteligente. Tudo que é concurso ela faz, ela passa. Tudo que é prova ela faz, ela passa. Eu Você fiz 4 concursos, se eu não me engano. Foi 4. que você escolheu Itaituba. permanecer em Rurópolis. Não, foi 3. Itaituba, Rurópolis, Oriximiná e UEPA. Eu fiz 4 concursos. Todos 4. Eu E o passei que em primeiro fez lugar. você escolher ficar em Caramba. Rurópolis? Primeiro lugar. Então, né? Aí tá, pronto, passei na UEPA. Já na UEPA, dentro da faculdade, da carreira acadêmica, eles cobram, né, que você tenha um mestrado, tenha um doutorado. Então, já lá dentro que eu fiz a seleção para fazer mestrado, eu fiz o mestrado pela UFPA, que é um mestrado, eu sou mestre em doenças tropicais, ou seja, tudo que é doença infecta, contagiosa, parasitária, essas doenças aí é o que a gente estuda. E isso eu concluí em 2011, 2013. E quando foi em 2015, 2016 eu iniciei, não, foi 2015, dezembro de 2015, eu iniciei o doutorado e concluí agora
no final de 2019 o doutorado, mas esse eu já fiz pela USP em São Paulo. Nossa. E aí, como é que foi essa vida acadêmica, esposa, correndo de um lado para o outro? Que o acadêmico, por si só, ele é um ser sofrido, né? O acadêmico, ele é um ser triste a maior parte do tempo, porque a maior parte do tempo a gente está sofrendo. Então, como é bem que foi esse complicado. período? Então, né? Como é que eu posso dizer? Eu acho que tem gente que gosta, né? De estudar. Eu acho que eu sou uma pessoa que gosta de Eu aqui estudar. não gosto. Então, aí parece assim, aquilo que tu gosta de fazer, tu sempre vai se dedicar bem melhor. Sim. Por exemplo, não é toda pessoa que nasceu para ser universitário, ter uma carreira profissional. De repente, o meu dom é com comunicação, o meu dom é com comércio, o meu dom... Aí as pessoas hoje em dia não entendem isso, que existem um dons. Não adianta você ficar insistindo que você tem que ter uma carreira universitária, sendo que eu não tenho perfil para aquilo, né? Então, assim, eu acho que eu tenho um perfil para isso. Acabei de E eu entender porque eu gosto. fiz faculdade. Eu não tenho perfil Tudo para foi isso. explicado. Pronto, Tudo revelado. então você tem que caminhar pelo que te faz bem e aquilo que te interessa, porque aquilo que te interessa tu vai fazer da melhor forma possível e você vai ter sucesso. É verdade. Não é isso? Então eu acho assim, ninguém, muitas vezes compara, meu filho, o filho da fulana está se formando, meu filho não quer nada com nada. Mas não é aquilo que vai fazer. Não se trata disso. E a gente não é raro a gente ver várias pessoas que se formaram, pagaram faculdades caras, mas não estão utilizando. É verdade. verdade. Né? Tem gente aí Tem. que está formada e está em outra área, está no ramo da beleza, Sim. está no ramo do comércio, está sendo empresário de alguma coisa. Aí nem sempre todo mundo quer, de fato, seguir uma carreira acadêmica. Então, para mim, eu não achei que foi sofrido. Porque eu gosto, né? Eu falei, eu gosto. Mas o que facilitou, e isso é importante falar, é o marido que eu tenho. Entendeu? Foi o que me facilitou, porque se eu não tivesse alguém que segura as crianças para mim, né? Cuida aí que eu vou. Estrutura, né? Suporte. Para eu poder, por exemplo, as aulas, tinha aula que era em Belém, coisa que eu tive para Belém. Quando eu fui para São Paulo, passei 1 ano em São Paulo. Tive que levar a pequenininha com 5 meses para São Paulo e os outros 2 ficaram aqui com ele. Então, assim, se eu não tivesse esse suporte, eu não tinha conseguido, né? É o que a gente fala muito hoje de rede de apoio, né? Que É as uma mães rede de precisam apoio. ter para permanecer estudando. muitas vezes. Justamente. Mães, seja na escola, no médio, no fundamental, ou na faculdade, ou nos pós da vida, precisa ter uma rede de apoio. Sim, Né? é crucial, né? Eu acho que E senão ninguém não tem. faz uma carreira de sucesso sozinho. Ninguém. Né? Você precisa ter pessoas que acreditam em você, que investem tempo e às vezes investem dinheiro mesmo para que você chegue. Em São Paulo, você tinha essa rede de apoio quando você estava com a pequenininha lá? Então, vou até mandar um beijo para a Vandinha. Beijo, Vandinha. Na época, a Vandinha era a babá das crianças, né? Ela... Não vou falar da história dela. Mas ela teve uma Tem babado aí, Vandinha. Tem babado aí. Tem coisa. Não, Revele seu segredo. Vamos entrevistar a Vandinha para saber os babados. Olha aí, nós É escondemos. porque ela teve uma decepção amorosa. Então, no primeiro momento, eu tinha chamado ela, bora para São Paulo comigo, que aí ela cuidava da bebê, né? E eu poderia ir para as aulas e tal. E aí ela, não, eu vou casar e tal. Aí de repente ela teve uma decepção amorosa, né? Aí ela disse, agora eu vou. Então, beleza. Então ela foi comigo. Então, foi muito bom nesse sentido. Mas assim, a gente romantiza, né? Fazendo doutorado na USP. Nada disso, né? Muito corrido. Tipo assim, eu ficava na Zona Norte, né? Tinha que pegar o metrô muito cedo, o metrô lotado, com o bebê no colo, com a Vandinha me ajudando. Chegava na faculdade, no outro lado da cidade, na Zona Sul. E a maioria das vezes a bebê ficava do lado de fora, a Vandinha ficava com ela do lado de fora da sala. Aí de vez em quando, tá chorando? Corre, amamenta, volta, isso aqui. Então, assim, é tanto que até hoje as professoras, né, elas sempre perguntam, e a Carolzinha? Aí eu mando foto das professoras. Tá muito linda, porque elas viram ela muito bebê. Acompanhar o crescimento. Foi 1 ano lá dentro, né, praticamente, dentro da USP, da escola. E você ficava vindo pra cá durante esse 1 ano? Como é que funcionou? Então, eu tenho uma fobiazinha básica de avião, né? Eu odeio viajar de avião. Então, o que eu me propus? Eu vou e fico lá. Só volto quando tiver as férias. Então, tinha amiga minha... Para diminuir a quantidade de vai e vem, né?
tinha duas outras amigas que fizeram doutorado junto comigo de Santarém, que elas iam e voltavam toda semana. Eu não tinha esse coração todo para ficar entrando em avião indo e Esse voltando, pique não, também, né? não tinha Sim, esse o pique. cansaço Fique com uma também. criança Muito ainda, cansaço. muito Para elas era difícil. muito corrido, Sim. então não dava para ele voltar. Às vezes se tinha aula só dia de quinta e sexta, então eu chegava na quarta, na sexta-noite eu ia embora, né? E eu falar não o tinha- custo, né? Vai ser bem Sim. mais caro do que Muito ficar no lugar. caro, muito Deus caro. me livre. Ficar indo e voltando, uma distância dessa. Então, assim, foi bem punk mesmo, foi um ano bem intenso, assim. Mas que, graças a Deus, no final deu tudo. E depois você retornou para Európolis, direto. Foi. Isso foi o ano de 2016 inteiro, né? Foi um ano bem complicado, porque assim, no município, por exemplo, quando eu fiz mestrado, eu não conseguia licença do município para cursar. Então, às vezes, eu tinha que faltar no trabalho, né? E no doutorado, eu tive que pedir licença sem vencimento, porque não foi me concedida a licença para estudar também. E aí, na época, me mandaram até uma cartinha de justa causa, eu me demiti por justa causa, né? Para que eu voltasse imediatamente para trabalhar, porque não tinha me concedido a licença. Era isso. Eu voltei, trabalhei uns dias e peguei licença sem vencimento. Né? Aí, quando Que é aquela concluí- sem remuneração. sem remuneração. Né? Que fala. E aí, quando eu voltei, em 2016, foi ano eleitoral, né? Vocês lembram do ano eleitoral? Foi onde eu acho Foi. que eu te conheci mais, foi nesse Foi ano, em né? 2016. Aí eu já tinha voltado ali mais ou menos em setembro, tudo já estava de volta para cá. E aí eu fui trabalhar, eu era do hospital, me colocaram no posto de saúde de Alvorada, né? Aí lá eu fiquei até quase o final do ano, em 2016, que em 2017 a gente entrou com o dia de saúde. E aí, dona Rafa? Eu tô curiosa para saber de onde surgiu essa vontade de cursar tudo isso, estudar tanto, a que ponto da sua vida você chegou e pensou, não, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero. Que Assim, você o falou ponto que inicial. é motiva, né? Sim. E trabalhar na saúde tem que ter muito psicológico, Sim. eu acredito, porque Pouco. ali você vê gente nascer, você vê gente morrer. E apesar de tanto, antes da Fernanda responder, teve uma situação aqui isolada no município que eu, sem entender muito leigo, mandei mensagem para a Fernanda, não sei se você lembra. Eu falei, Fernanda, por que aconteceu isso? Por que essa menina morreu? Aí a Fernanda, não, foi assim, 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 assim. Então, acredito que não seja fácil você Não. ver isso, né? Não deve ser. Não. Na verdade, eu acho assim, como todo jovem, um dia sonhou, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Quando eu era criança, eu tinha uma ideia fixa de ser médica pediatra. Eu tinha, na minha mentalidade, aquele médico, aquela pessoa que cuida Cuida das pessoas. né? Que cuida da criança. A gente sempre tem aquela idealização. Sim. E aí, quando eu virei adulta, eu percebi que o que eu queria ser não era médica, era enfermeira. Porque o médico, ele não tem esse tempo para cuidar das pessoas. Quem cuida é a enfermagem. É verdade. Entendeu? É ela que tá lá 24 Sim. horas, plantão, tudo. Então é uma coisa bem diferente da outra, né? É bem diferente. A enfermagem ela é uma ciência do cuidar, né? A gente diz que é uma ciência do cuidar, seja na unidade básica de saúde, seja na área hospitalar, ou seja na área de vigilância. É por isso eu acho que nesse momento que a gente passou de pandemia foi uma classe que chegou a perder, muitos morreram, Muito. porque o contato era maior. Então, Contato Fora direto. o sofrimento psicológico, né? Eu sempre brinco que eu jamais trabalharia na área da saúde, porque eu quase não passo nem no psicotécnico da CNH. Imagine pra trabalhar na saúde, gente. Não ia rolar. Ah, não dá. Eu já ela é tive- tanto que ela pegou menos tempo, tá? É verdade. Só para contar Peguei aqui. 3 anos, gente. Até hoje eu sou magoada com isso. Eu sou 10, eu sou certa da cabeça. Aquela. Não, mas tem que ter, não tem como. Eu estava vendo recentemente, hoje mesmo, uma aluna me mandou um projeto de lei que quer colocar que os profissionais de saúde passem, para poder pegar o diploma, passem por uma análise psicológica. Assim, para dizer se ele está apto ou não a exercer a profissão. Eu não concordo nem discordo. É necessário. Muitas vezes você ter pessoas que não têm aquele... a gente diz que é um drive, um suporte psicológico, uma rede de apoio bem estruturada, porque você vai lidar com situações que são conflitantes, né? Eu costumo
dizer assim, e é muito complicado, por exemplo, eu já conversei com os colegas e assim, Fernanda, é muito complicado a gente esquecer da pandemia, porque a gente vê as pessoas faltando ar, me ajuda, pede socorro, e você não tem o que fazer. Então, ou tu tens um bom preparo técnico, né, e profissional para lidar com isso, ou você sucumbe, você não aguenta. Você acha que a pandemia foi a maior dificuldade que teve na sua época de gestão como secretária? Com certeza, né? Uma coisa assim, sem precedentes na história. Isso teve a gripe espanhola lá no início do século passado, mas não se compara, porque antigamente as epidemias elas ficavam muito localizadas. Está ali na Europa, mas não tinha essa velocidade de transporte e logística que tem hoje do mundo. Por exemplo, você está na Europa de manhã, à tarde, à noite, você já está aqui em São Paulo, você está em Belém, você está... Ou seja, um vírus que está lá, de repente, de um dia para o outro chega A aqui. gente nunca pensava que ia chegar em Europa, né? Que aqui tudo demora a chegar e o vírus chegou. Mas chegou. E é muito rápido. E eu lembro que até o pessoal comparou muito com H1N1, né? Muita gente no início fez muito essa comparação, mas... H1N1 é aquela do macaco? Não, é a influenza. Ah, tá. Eu lembro que... chamava até de gripe aviária. Eu lembro que a Fernanda, pouco tempo antes dela sair do cargo de secretária, a gente conversando com ela no WhatsApp, ela falou pra mim, foi muito começar com aquela do macaco, não sei como é o nome. Como é que é o nome? Foi a febre amarela. Ela, começar com a do macaco e terminar com a Covid. Foi. Porque eu lembro que o Europa foi pra televisão, aquele Foi macaquinho que acharam morto. Em fevereiro, tipo assim, a gente entrou em janeiro de 2017, em fevereiro começou a ter o problema, não sei se vocês lembram, mas um ano antes, se não me engano, tinha tido o problema em Mariana, né, na barragem de Mariana. Então, assim, quando ocorre um desastre natural, que nem está acontecendo agora lá no São Paulo, no litoral de São Paulo, o que acontece? Os desastres ambientais, eles sempre repercutem na saúde. Então, o que a gente já tinha um alerta? Olha, lá em Mariana teve o problema da barragem, de repente começou a ter surtos, né? Em Minas Gerais de febre amarela. Né? Tudo é questão de controle ambiental, né? Quem controla o mosquito é o sapo. Os sapos que moravam ali na beira do rio, todos morreram. Sim. Então não tinha controle ambiental, biológico, né? Então os mosquitinhos ficaram soltos e para transmitir a febre amarela, beleza. Lá em Minas Gerais, como não era rotina, né? Para vocês saberem, por exemplo, era rotina, aqui na Amazônia a gente se vacinar contra a febre amarela. Mas se você é do sul, sudeste, você não tinha obrigação de se vacinar contra a febre amarela. Só se você viesse viajar para cá, ou se você fosse para o exterior, porque eles acham assim, Brasil, país tropical, tem que ser vacinado contra a febre amarela para não levar a febre amarela aí para fora. Sim. E aí, naquela época, a gente não pensava que ia chegar aqui, porque todo mundo, teoricamente, era vacinado, né? Sim. Mas aí a gente viu que não tinha uma boa cobertura vacinal. E começou justamente pelos animais, né? A gente diz que os animais, eles são sentinelas no nosso ambiente, né? Eles são os primeiros a adoecerem. Se tem algum vírus, uma bactéria, alguma coisa circundando a tua cidade, a tua casa, vai pegar primeiro nos animais, depois pega nos seres humanos. E o macaco, ele era tão vítima quanto o ser humano. Então, teve até problemas. Tipo, eu moro matar macaco. Não. Então não foi uma coisa que veio do O macaco, macaco, né? ele tem que ficar lá para ele avisar. Porque se acontecer alguma coisa com o macaco, vai acontecer com o humano. Então, na época, veio para cá o pessoal. O Cruz, não. Evandro Chagas, o pessoal do Ministério da Saúde, baixou aqui porque foi o primeiro evento notificado no Pará de febre amarela silvestre, né? Nos macaquinhos, né? Mas que dali para um passo para dar em um ano, se a gente não tivesse agido de uma forma rápida, provavelmente a gente ia ter pessoas contaminadas. Eu acho, não sei se é, mas me corrija. Eu acho que na época a sociedade ela se preocupou mais com a febre amarela, procurou mais assim, a questão da vacina do que a questão do Covid, né? Sim. Porque do Covid teve aquela rejeição. Eu lembro que eu demorei para conseguir me vacinar contra o macaco lá. Eu demorei, mas vacinei. E aí eu lembro que tinha uma fila enorme no postinho. Aí já por Covid a galera ficou naquele receio. Então, o que as pessoas têm, assim? Primeiro, teve muita fake news. Surgiram muitos boatos. Muito. Teve muita essa né? proliferação que atrapalhou, né? A imunização. Muitas pessoas não acreditavam na doença em si. Apesar de que a gente relatava, mas não adiantava. É como assim, se eu não estou vendo, não existe. Tem pessoas que
Eu digo tecnicamente não tomei, só aprendi tá vendo, né? Uhum. Então, o grande público não via o que a gente via, os profissionais de saúde. Então, não acreditava na doença. Depois, quando veio a vacina, não acreditava na vacina. Ah, porque como é que iam desenvolver uma vacina tão rápida, não sei o que. Tá, né? Então, assim, teve essa descrença. As pessoas, muitas pessoas na cidade até hoje nunca se vacinaram, né? Não aceitam a vacinação. E, infelizmente, são essas pessoas as que mais ainda são responsáveis pela a permanência de transmissão no território. Porque quando você vacina uma população, você reduz em 70% a possibilidade daquela doença estar circulando com alta, a gente diz assim, alta infectividade, ou seja, infectando o maior número de pessoas, né? E é até bom usar esse espaço para explicar para as pessoas que não, a vacina ela é segura. Eu tô não com 4 há doses, problema. se tiver a quinta, eu tô lá, todinho. Que ninguém vai morrer se tomar a vacina, porque E as o pessoas que que acham ajudou? isso. E o que ajudou a gente nesse período, né? Que ficaram duvidando, os cientistas não iam desenvolver uma vacina tão rápido assim. Foram os quase 30 anos de pesquisa para desenvolver a vacina do HIV. Eles simplesmente pegaram. As vacinas, elas funcionam assim. É uma receita de bolo, né? Você tem uma receita de bolo. Eu tenho bolo de chocolate, eu tenho bolo de cenoura, eu tenho bolo de laranja, eu tenho bolo. Mas a receita base é a mesma para você desenvolver uma vacina. Sim. Então a gente tinha uma base pronta, os cientistas tinham uma base pronta, eles só pegaram o genoma, o RNA, né? Porque ele é um vírus RNA, colocou naquele, digamos assim, naquele mundo biológico e viu que deu certo, né? Testou em animais primeiro, depois para chegar à fase de testar em humanos. Muita gente me questionou, Júlio, tu não tem mais vacina? Mano, se eu não tomar, eu vou morrer. Se eu pegar o Covid. Então, se eu tenho uma chance de ficar vivo, eu vou para a chance de ficar vivo. Porque as pessoas acreditavam muito no que viam sem nenhum fundamento científico, sem embasamento. É muito fake Eu news. cheguei a ouvir pessoas que diziam que era um chip. Né? Sim. Eu cheguei a ouvir pessoas dizer, que lá na frente vai ter um câncer. Que vai ter... Assim, meu senhor. Mas Eu fico pensando assim, o que essa pessoa... o grau de instrução ou de cognição, não sei te dizer, que a pessoa prefira se expor a um vírus do que a uma vacina. O que faz ela ter mais medo da vacina do que do vírus? Quando o ator Paulo Gustavo morreu, eu surtei. Falei, misericórdia, o homem tava no melhor hospital do mundo. Tava lá gastando não sei quanto mil uma diária e morreu e eu no SUS. Não. Deixa eu tomar vacina. A gente tem que ter isso em consciência, né? Principalmente a gente que não tem a condição financeira de estar nos melhores hospitais do país. E, para nossa sorte, a gente ainda tem o SUS. Porque se você vai pegar outros países, os Estados Unidos, por exemplo, eles não têm SUS. E quando eu brinco com o SUS, eu digo assim, pelo fato de muita gente, né? Não tinha vaga, não tinha aquilo. Eu falei, meu Deus. E a vacina vem para isso, e né? Na pandemia, só explicando para vocês como é que funciona a estrutura de saúde. A gente tem alta complexidade, média complexidade e baixa, né? A unidade básica. Por exemplo, aqui na região oeste toda do Pará, a gente só tem alta complexidade no SUS. Ou seja, tu pode ter o dinheiro que for. A não ser que você pegue um jatinho e vá daqui para a capital ou daqui, que nem algumas pessoas foram para São Paulo, lá de Itaituba, foram para São Paulo. Se você tem dinheiro para isso, beleza, você não vai depender do SUS. Mas se você mora aqui na região oeste do Pará, por mais que você tenha plano de saúde, se você precisar de uma UTI, você vai para o SUS. Entendeu? Só tem no SUS. Então, quando veio a pandemia, que várias pessoas precisavam de UTI, não tinha vaga para todo mundo, infelizmente. Infelizmente, o brasileiro ele tem muito disso, né? Os problemas estão acontecendo, mas eles duvidam, esperam. Um problema que acontece frequentemente, infelizmente, hoje, né? Mudando já de assunto, é a questão da gravidez na adolescência, a gravidez, né? De crianças, né? Às vezes não completou nem os 12 anos ainda, já está grávida. Isso a gente vê acontecendo e eu sei também que é um assunto que você também quer conversar com a gente e com o pessoal que está de casa assistindo hoje. Então, Fernanda, fala pra gente um pouquinho desse mundo aí, esse problema que ainda existe na sociedade brasileira. Também, Fernanda, se você quiser alguma coisa, quer uma água, alguma coisa, pode chamar. Produção! Eu quero drink. Eu quero um café.
café, produção. Eu vou beber uma água. Por favor, produção. Antes da Fernanda falar, olha, a Rafa hoje ela trouxe um lencinho. Cadê a produção? O lenço da Rafa? Tá por Cadê aí? o lenço por da aí, Rafa? tá por aí. Atriz, Pra Rafa. provar que ela pra provar que ela era cristã. Gente, tudo. Porque tem uma tudo Bíblia pra provar. bordada. Hoje na nossa minha produção, toalha. tá? Nossa amiga Eloá na produção. Talvez apareceu só a mãozinha dela. Mas de cristã não tem nada, gente. Então vamos focar no assunto aqui com a Fernanda. Abandona a cristã. Fernanda, vamos lá. Esse assunto aí que eu sei que... Aí, em Rurópolis, por ser uma cidade pequena, todo mundo conhece, então tem. Eu lembro que teve uma situação aqui em Rurópolis, uma jovem que ela até chegou a falecer no parto, tal, que era uma questão do abuso até de um padrasto, não lembro, não sei bem o certo. Que mexeu muito comigo, né, que aquela criança foi levada para casa junto com a mãe dela no caixão. E o bichinho sem roupinha, sem sapato, sem leite, aí eu comecei a fazer mobilização para arrumar a roupinha e fizer uma doação para ele. Né? Levamos uma amiga nossas que tinha recém ganhado neném para dar peito para ele, que estava chorando muito. Então, é uma situação muito grave ainda no município. Então, fala pra gente um pouquinho. Então, é importante falar para as meninas, né? Se você tem até 14 anos, independentemente se você está consentindo aquela relação, é considerado abuso sexual, crime sexual, né? Então, assim, se eu sou mãe ou pai de uma menina de 12, 13, 14 anos, né? Eu tenho que ter ciência de que se eu deixei ela namorar, pode ter sido até um outro adolescente, muitas vezes acontece, né? Mas o que a gente percebe na prática diária? Geralmente o pai é alguém adulto, não é um outro adolescente, né? A maioria dos casos. A maioria raro dos mesmo. casos é uma pessoa que já tem mais Sim. de 18. Então, se configura o abuso sexual, né? Mesmo aquela menina que tem 15, 16, a gente sabe o impacto que uma gravidez na adolescência traz na vida dela. Além do que, toda grávida que é adolescente é considerada uma gestação de alto risco. E corre o risco de acontecer o que aconteceu, infelizmente, com a moça. Ela tinha 13 anos de idade. Uma criança. Era uma criança Uma tendo criança. outra criança, na verdade, Sim. né? Isso. E a partir de que idade, geralmente, começa-se a gravidez na adolescência com risco? A partir dos 14, 15 anos? Qualquer gravidez na adolescência, na verdade, a gente considera detalhe. Pelo Ministério da Saúde, nos manuais de pré-natal, a gente considera a adolescência até 19 anos. Pois é, era isso que eu fiquei na Até dúvida. 19. Até que idade pode ser considerado uma gravidez na até adolescência, 19. né? Foque na minha taça. Tá muito Dá um chique. nojo. 19 anos. Então, assim, os seus órgãos, eles estão em desenvolvimento, né? Então, quando tu sai da adolescência, quando o corpo está de fato preparado, você está ali com 19, 20 anos, né? Então, nesse período, antes dele, é considerado de risco, principalmente abaixo dos 17. Abaixo dos loucura. 17 é considerado risco. Então, assim, alerta, né, para as meninas, não tenham vergonha de procurar uma unidade de saúde. Não tem. Iniciei minha vida sexual, não tenham vergonha de pedir orientação. E, infelizmente, o que acontece hoje em dia é que muitas famílias elas têm tabus. Não pode conversar sobre isso em casa. Não pode. Mas, se ele não vai conversar com você, ele vai conversar com outro adolescente que sabe menos que ele. E vai ter orientação aí inadequada. Se você tem conhecimento que seu filho ou filha iniciou a atividade sexual, leva na unidade de saúde, que a gente pode... tem algumas coisas, por exemplo, a gente tem que ver se a vacina do HPV está em dia. Todo adolescente, todo jovem tem que ter a vacina do HPV, que previne o câncer de colo uterino, mas também previne vários outros cânceres. Por exemplo, já saiu pesquisas comprovando que alguns cânceres de mama têm HPV. No tumor da mama tem HPV. Nossa. Então você acha que só tem a ver com câncer do útero. E não. Câncer de mama. Essa gravidez na adolescência também, ela pode... como é que eu posso dizer? Ajudar com que a criança possa nascer com algum tipo de doença, algum problema, desenvolver alguma doença. Então, a idade, no caso, né, dos adolescentes, ocorre uma prevalência maior de uma doença chamada as síndromes hipertensivas na gravidez, né? E essas síndromes hipertensivas, elas podem levar a um quadro que é considerado mais grave, que é a eclâmpsia, né? E num quadro pior ainda, que a gente diz que é uma eclâmpsia com síndrome HELP.
Então, as duas últimas adolescentes que faleceram, que eram grávidas aqui de Európolis, uma faleceu com eclâmpsia, teve eclâmpsia, e a outra teve a síndrome HELP, né, que a outra era de 15 anos na época que ela Muito faleceu. jovens, né? Minha Ela nossa. faleceu, então ela ficou muito grave, ela passou tipo uns 3 dias internada aqui na maternidade, e a gente solicitando transferência dela porque a síndrome HELP é um quadro gravíssimo, né, gravíssimo, precisa de suporte de UTI, e não tinha vaga para ela aqui em Santarém. Na época, se eu não me engano, acho que o regional nem estava atuando, de Itaituba, né? Só de Santarém. E aí a vaga para ela foi transferida para Santa Casa, em Belém. E aí a gente passou uns 3 dias lutando para conseguir essa vaga dela. Quando conseguiu a vaga, veio o avião, né? Pousou por Itaituba, a gente levou ela até Itaituba, mas na hora que o avião ia decolar, ela faleceu do avião. Né? Então, às vezes, essa falta de suporte de alta complexidade que a gente diz, que a região tem, principalmente na rede materna, é um grave Eu problema acredito nosso. que tem que Mas ficar um seja. alerta também para os pais conversarem Sim. mais com os filhos, para que isso deixe de ser um tabu também, que os pais tenham uma relação mais saudável, porque não só a gravidez na adolescência, mas eu acredito que seja um grave problema a questão de saúde e transmissão de doenças, né? Muitas doenças. E uma coisa que é importante falar é, toda grávida, ela tem que estar no pré-natal, tem que fazer o pré-natal. O que acontece? Que a gente acaba identificando falhas. Essas meninas novas, elas não entendem a importância de se fazer um pré-natal, Sim. né? Quando a gente fala assim, tem que fazer dieta e tal, toda vez que tá grávida a gente diz, Não beber cachaça. não toma Sim. Coca-Cola, não come coxinha, não Tem todo um essas cuidado. coisas, frituras e Tem tal. todo um cuidado. Então, por quê? Porque a hipertensão na gravidez, ela muitas vezes claro, a genética tem a ver, a idade tem a ver, mas os hábitos alimentares têm muito a ver, que levam a pressão alta, né? Sim. E aí a gente soube depois que as meninas não tinham uma dieta controlada, não tinham os cuidados adequados. E essa questão também da Então, conversa, Loucura. você falando de adolescente que faleceu, me veio outra lembrança na minha cabeça, de muitas vezes a adolescente tem essa vergonha, não tem essa liberdade de conversar com a mãe, de tratar sobre esse assunto que deve ser sim conversado, porque eu acho que uma adolescente avisada, ela fica mais cabreira Sim. no futuro, né? E o que acontece, já aconteceu muito no município, acho que você vai me afirmar, de jovens que engravidaram, ficaram com medo de contar à mãe ou ao pai, aí procura métodos abortivos, seja chá, seja remédio, e acabam falecendo por tentar essa coisa que ainda é um crime ainda. acontece. Eu lembro que A gente teve um que diz é o faleceu disso. abortamento ilegal, né? Eu não lembro, no momento eu não estou lembrando de nenhuma adolescente que tenha falecido devido ao abortamento. Claramente eu não me lembro, mas que é um risco, né? Principalmente hemorragias. Produção roubando amendoim. Hemorragias pós-abortamento, que elas fazem hemorragia, muitas vezes não querem buscar o atendimento hospitalar, só busca quando está no último, tipo assim, momento, né? Sim. Porque tem vergonha também. Acho que Sabe que no foi mais ou hospital a menos gente isso que vai aconteceu, né? descobrir. Mas aí, na Rádio Cipó já diz assim que foi... Sim. O problema é Eu a acho rádio que eu Cipó, lembro né? É. de quem tu tá falando. Acho Eu que eu sei também de quem que é. Não, citar muito, né? Pode, nem pode. Mas eu tô lembrando mais ou menos de uma história mais ou menos parecida, Sim. né? Mas tem muito risco o abortamento ilegal. Isso tanto para adolescentes quanto para as mulheres mais adultas, mais experientes, que a gente Sim. sabe que infelizmente elas têm acesso a alguns produtos abortivos e acabam fazendo esse processo em casa, né? A gente Nossa. sabe que é um tipo de lei que é bem polêmico, mas aí a causa feminista está buscando legalidade para essa situação. Uma questão de saúde pública, na verdade. É uma questão de saúde pública, porque entra muito questão moral, questão do que eu acredito, do que você acredita, e as pessoas acabam julgando as outras pela minha ótica. Por exemplo, pelo meu olhar é errado, né? Sim. Pelo meu olhar eu não faria e tal. Uhum. Mas a gente sabe que aquela mulher ela vai fazer aquele abortamento, legal ou ilegal. E Acho ela que vai depende correr muito da riscos. situação. E ela Né? vai correr riscos, né? Exato. E acabam morrendo por hemorragia.
Eu acho que a Rafa, tu tiveste filho muito nova Tive. também, né? Eu tive meu filho com 16 anos. Era uma gravidez de risco, inclusive. Passei por muita dificuldade, não podia fazer nada. Vivia mais no hospital do que em casa. Uhum. Tudo fazia mal, um susto. Teve muitas ocasiões que eu quase perdi o meu filho. Fui parar no hospital. Às vezes um susto bobo, uma coisa mínima, que na hora não me afetava em nada, porém quase perdi. Isso. Acho que por conta da idade, talvez. Infelizmente, a gente diz assim, gravidez não é doença, mas exige todo Sim, um cuidado. existe. Não é doença, mas exige todo cuidado. Sim. O que a gente sabe? Muitos jovens que engravidam é de moto para cima e para baixo, a gente sabe que esse Sim. movimento Não de pode, sacudir é verdade. na vertical, ele pode induzir o que a gente chama de descolamento da placenta. A placenta é o alimento que segura meu bebê aos 9 meses. Sim. Então pode causar, né, bebidas alcoólicas, Sim. consumo de bebida alcoólica, o fumo, né, uma alimentação não muito balanceada, isso potencializa o risco na gestação. Acho que é um grande problema no município, né? E no Brasil, assim como um todo, eu acho que a gente deveria abordar mais esses assuntos. Os pais deveriam Sim. abordar. Acho que a Rafa pode falar muito sobre isso também, né, Rafa? Na Sim, questão que tu porque... engravidaste muito nova, né? Sim. Eu acho que assim, até quando eu descobri que estava grávida, não posso reclamar da minha família, tive um apoio total. Porém, eu tive muitas amizades que tentaram me influenciar a fazer um aborto, por exemplo. Então, eu acho que isso acontece muito, às vezes as meninas, vou abortar porque tem um grupo ali que fica na cabeça dela, tu muito jovem, acabou com a tua vida. As meninas jovens têm esse negócio de engravidou, acabou com a vida. E outra coisa que eu quero falar aqui, que é sobre isso. As meninas se preocupam muito mais em não engravidar, tipo, vou tomar uma pílula. Uhum. Se preocupam mais com um bebê do que com uma doença, por exemplo. Aí ficam naquela de pílula. Uma criança é uma bênção. 1000 vezes melhor uma criança do que uma doença que pode acabar sim com a vida dela. Então isso tem muito aqui. As meninas acabam assim, tomando muita pílula, que eu acho que é uma bomba de hormônios. Algumas pessoas tomam pílula no dia seguinte como Sim. se fosse anticoncepcional. Praticamente, né? Não Sim. entendem da gravidade. Falando até em anticoncepcional, acho também o tomar um anticoncepcional sem nenhuma consulta médica também é um perigo, né, Fernanda? Seja para qualquer idade da mulher, seja adolescente. Qualquer tipo de terapia hormonal. O anticoncepcional é uma terapia hormonal. Tá vendo, Qualquer Rafaela? tipo de... Rafaela tava perguntando já qual é o melhor anticoncepcional. Digo que a tua médica indicar. Já vamos. Na verdade, o que eu tomo, o médico me passou quando eu tive meu filho há muito tempo. E eu me dei super Não bem com serve. ele. Não serve mais. O anticoncepcional que a gente passa no pós-parto. Não, na verdade, não tanto. que Eu já não amamentava mais. A gente coloca assim, pós-parto é amamentação, é um tipo de Sim, anticoncepcional. tem um tipo Depois que você tá fora desse ciclo, é outro tipo. Já é outra coisa. E ainda tem assim, alguns têm alguns efeitos adversos, por exemplo, pode dar em ti, mas não dá nela. Sim. Então ela se adapta melhor com aquele. Então não, aí pega outro tipo. Então tem que ir, o ginecologista, né? O ginecologista. Por Mas isso que eu não disse que OBS tem um mesmo. médico. Pra homem tem essas coisas? Não tem, né? Pra homem. Agora Qual o risco do complicado, Júnior né? engravidar? Eu acho que era mais justo. Já tem aqui, olha. Mas foi É a publicado. solitária que tá aqui dentro. Mas foi publicado agora recentemente um anticoncepcional masculino. Eu acho que seria mais justo, porque o homem ele pode engravidar muitas mulheres durante um ano. Exato. A Aí mulher que não, tá, gente. por exemplo, qual é o nosso grande X da questão? É que todos têm que usar preservativo. Tipo assim, independente do anticoncepcional, que nem tu falaste, as pessoas têm mais medo de engravidar do que pegar a doença. Então a gente está no período do carnaval, Sim. então, pessoal, por favor, não só no carnaval, mas sempre. Estamos usar falando assim de preservativo. anticoncepcional porque aquelas pessoas que têm aquela relação. Já É difícil, né? Usar preservativo. Quem namora, né? Que já tem um relacionamento já de um ano e tal. O namorado, dificilmente ele vai usar preservativo com a namorada. Porém, tem as escapadas que Então, pode beleza, ser um perigo, né? beleza. Quer fazer sem preservativo? Seja fiel. Falou e disse. Fiel. Tem esse porém. Tem que ser fiel. Tem que ser como eu. Tem Fiel. Isso dá um situações. corte, hein? Eu quero ver esse corte, hein? Tem que ser, ó. Aprendam com o Júlio Magalhães. Sejam Não fiel. pega se passar pros outros. Porque, Exato. infelizmente, gente, é um fato. Infelizmente, o que a gente tem observado aqui na cidade? Cresceu o número de doenças infecto-contagiosas, transmitidas sexualmente, entre casais já maduros, idosos.
Meu Deus. Nossa. Entendeu? Então, assim, o que, que a gente constata ali? Houve uma infidelidade de alguma Sim. parte, não vou dizer quem, né? Claro. Mas. E que pessoas assim, de meia idade para cima estão adquirindo doenças sexualmente transmissíveis a partir da infidelidade, né? E tá, beleza, vai ser infiel, beleza, mas use preservativo, né? Proteja aquela pessoa que tá ali contigo há tantos anos, né? Aí Já que traz você uma não se pessoa- ama, ame pra no próximo, né? Exato. Já pensou? Trazer uma doença pra dentro de casa. Que loucura. Outro assunto, Acontece muito. pra gente Acontece já muito, infelizmente. pular esse assunto que eu não sabia nem que existia. Vou confessar que eu sou leigo nisso. A Cássia que levantou essa pauta aqui no nosso Crocria aqui. Na verdade, Como é que é o nome desse negócio aqui? a Fernanda falou comigo um pouquinho sobre, né? Sobre o TDAH. Bom, vamos lá. Vamos ensinar o Magalhães agora. Como é que é TDAH? Isso. O que é TDAH, gente? TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, Ah, entendeu? Ele tá pensando nas letras, gente, e tentando calcular. na edição, aqui. agora você não vai ter aquele corte de eu pensando aqui o que é. Né? Transtorno de Então, a gente tem Pessoa o carente? TDAH Não, Júlio, não é você, amigo. e o autismo. Eu até Ah. falei para a Cássia, né? Isso que seria uma pauta interessante para levantar, porque recentemente foi diagnosticada, né, o autismo. Um filho meu e uma filha está em investigação e a outra vai entrar em investigação também, né? E o transtorno, o TDAH, no meu sobrinho. Então, assim, são dois distúrbios, assim, transtornos do neurodesenvolvimento. Não é uma doença. É que o seu cérebro, né? O seu cérebro, por exemplo, no autismo, ele faz conexões a mais do que uma pessoa normal. Tipo Eles aquelas têm- crianças que são muito agitadas, umas já não são mais reservadas, As tipo isso. mais agitadas, elas tendem até a hiperatividade, que é o TDAH. Então, é Sim. aquela criança, assim, que ela é muito desatenta, ela é muito desligada, né? Ela é desorganizada. É aquela criança que tem, tipo, repetições, movimentos repetitivos, ou vive correndo pra lá. Aquela que não para. Não Aquela gosta criança da que não noite, para. aquela que não gosta da noite. Não dorme, tem distúrbio de sono. Eu vi até a psiquiatra Ana Beatriz, que ela tá bem Uhum. famosa Isso. agora, recente, né? E ela explicou um pouquinho sobre isso. Eu acho que ela deu um exemplo muito interessante nessa parte, que ela falou que o TDAH é quando a pessoa é tão acelerada que ela para de uma maneira tão acelerada que o cérebro dela funciona. Então aí ela tem uma dificuldade de falar. Tem gente que é tão acelerado que ele não consegue botar para fora. E aí a criança tem dificuldade, a gente né? tem, no TDAH, a pessoa ela tem o déficit de atenção e ela tem o que a gente chama de hiperfoco. O hiperfoco é assim, tem aquela criança que ela gosta muito de uma coisa, por exemplo, ela gosta muito de um brinquedo específico. Então, se ela tiver que brincar, ela vai ter o hiperfoco, vai poder passar, às vezes, até horas e horas brincando naquela mesma coisa. Por exemplo, game. Tem gente que, se deixar, passa o dia todo no game e vai embora. Então, aquilo que dá no TDAH, eles têm uma baixa de um hormôniozinho chamado dopamina. Então, aquilo que faz com que produza dopamina no cérebro dele, que é o que deixa ele viciado naquela atividade, é o que vai dar o hiperfoco para ele. Por exemplo, se é o game, é aquilo que vai dar o hiperfoco para ele. Então, já o resto que não interessa... Isso vai também na questão da alimentação também? Na alimentação, nem tanto. Porque, ó, Na tem um alimentação caso... é mais no autismo. tem um caso de uma amiga nossa, né, Rafa? Sim. Que o filho dela, ele só come se for espetinho. Isso. Ele tem os traços de A autismo. gente diz que a Ele seletividade alimentar acontece mais no autismo do que no TDAH. Se não for espetinho... Não, ele não vai. Então, aí o TDAH é assim, aquela criança super acelerada, com déficit de atenção, é aquela criança que é tipo assim, pouco foco nas coisas, por exemplo, na escola. Muitas vezes eles acabam tendo um rótulo de criança que não aprende, ou criança que não fica quieta na sala, mas que na verdade ele tem um déficit de dopamina, entendeu? Ele vai prestar muita atenção numa coisa que ele gosta, por exemplo, é um filme, né? É filme. Eu vi até um experimento recente, uma criança sentada, a mesma criança sentada em duas situações, uma assistindo Star Wars, na outra assistindo uma aula convencional. Na aula convencional ele fica rodando a cadeira todo o tempo, ele não quer. Mas no Star Wars não, ele conseguiu ficar parado assistindo, porque
aquilo sacia o cérebro dele. Isso é o TDAH. Já o autismo ele tem outras características. São crianças que têm dificuldade na comunicação, pode acontecer no TDAH também. Eles têm uma dificuldade muito grande de falar em público, de fazer amizades, na interação social. Sim. São pessoas que gostam de se isolar, não gostam de sair da rotina. Por exemplo, se é para eu ficar em casa, eu não gosto de ir para lugar nenhum. Eles ficam em casa, né? E alguns têm seletividade alimentar. Eles comem, por exemplo, se é carne, é só carne assada. Por exemplo, meu filho, ele é só carne assada. Bife, cozido, não adianta, é só carne assada. Frango, só se for frito ou assado. E como Entendeu? é que tu chegaste? Eu acho que é muito válido para os pais que estão assistindo. Como que tu chegou a desconfiar para procurar uma ajuda? Então, eu achei que eu consegui observar melhor depois da pandemia, né? Porque, assim, enquanto você está indo na escola, e isso é importante até alertar os educadores, né? O pessoal da educação, porque muitas vezes, por exemplo, eu falei para a médica que eu nunca suspeitei dos meus filhos, porque sempre vinha elogios. Eles têm boas notas e eles são comportados. Pronto, né? Tu nunca acha que uma criança comportada vai ser um problema. Não. Eles vão se incomodar mais com aquelas crianças hiperativas, aquelas que Sim. bate, que briga, que faz tudo, né? Na sala. Então, assim, só que eu sempre observei que eles tinham dificuldade na interação social. Não falavam com as pessoas estranhas. Às vezes até com a gente mesmo. Tinha dias que não falava nada. Só fazia assim, Aí balançava o ombro, não dava uma resposta sim ou não, bom dia. Não falavam, né? Eles falam quando eles querem. Então eu percebi essa dificuldade na interação social. Então, quando veio a pandemia, foi um cenário perfeito para eles, porque eles achavam ótimo que não precisava sair de casa, que não precisava ir para a escola. Tudo aquilo que estressa eles, que é as pessoas, o barulho na rua, essas coisas, eles ficaram muito bem em casa. Quando teve que voltar, ele já ficou mais desconfortável, né? Então, uma coisa que a médica falou assim, olha, uma coisa que os autistas gostaram muito nessa pandemia foi ficar em casa e usar máscara, porque eles gostam de se esconder, então eles ficavam. O uso da máscara se tornou positivo. Para eles, Por exemplo, meu filho, ele gosta de moletom para a escola, com capuz, cobrindo a cabeça e a máscara, ou seja, fica só o olho para fora. Caramba. Nossa. É tipo, não fale comigo. Se esconde. Sim. Ele se esconde, né? E eles não gostam assim, de roupas que definam o corpo, eles gostam de ficar. E como é que é esse diagnóstico? É com psicólogo? É com psiquiatra? Então, como é que é feito esse diagnóstico? Se o pai ou a mãe, e aí é que tá, é mais, digamos assim, a incidência é muito maior do que se pensa, né? Então, eu só olhando para o lado assim, nossa, fulano tem traços, fulano tem traços, eu já fico olhando, né? Pela experiência que a gente acaba tendo com as crianças de casa, acaba olhando assim, nossa, procura um psicólogo, né? Existe aqui no município, eu conversei com a enfermeira Clébia, e ela me falou que existe um grupo, né? Assistido pelo CAPES, daqui do município. Eles têm atendimento com a neuropediatra pela telemedicina e tem atendimento de fono e de psicólogo, né? Então, as crianças com autismo têm esse grupo, mas as crianças com hiperatividade não têm. Com TDAH não tem, né? E são vários sintomas não, características que a gente chama que o TEA é um transtorno do espectro, é um espectro autista. Nenhum autista vai ser igual ao outro. Eles têm 3 níveis, né? Nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte, por exemplo. Os meus são chamados nível 1 de suporte, né? Tem muita dificuldade na interação social, mas em outras áreas eles conseguem desenvolver bem. Mas tem crianças que não conseguem falar, tem crianças que não conseguem ter um desenvolvimento cognitivo bom. Por exemplo, um exemplo bem claro é o filho do Marcos Mion, que ele sempre fala nas redes sociais do filho dele, né? Sim. Ele tem bastante... Que é o ponto fraco dele. Falou do filho dele, né? Ele tem bastante áreas cognitivas bem afetadas, a fala dele é afetada, né? A interação social dele é bem afetada. Então, assim, são níveis, né? E a gente precisa chamar a atenção dos pais para qualquer alteração do comportamento. Até mesmo para os pais aceitar, né, Fernanda? Tem muito pai que ele tem essa barragem de querer aceitar que o filho dele tem um problema como esse. O que acontece? Vários psicólogos, médicos, até a própria Ana Beatriz, que ela citou, fala assim, o que a gente acha
Nós adultos, a gente tenta moldar as crianças como se fosse um adulto, ele se comportar como um adulto. Então, por exemplo, muitas vezes as crianças com hiperatividade, elas acabam crescendo num ambiente de violência, porque ele não consegue parar. Então, se ele não consegue parar, ele vai ser repreendido várias vezes ou agredido fisicamente, mas é mais forte do que ele não consegue parar. Sim. Então, às vezes é tida como uma criança inconveniente, a criança que não aprende, a criança que não evolui. Mal criado. E aí, o que Sim. acontece? Eles crescem, né? E viram adolescentes depressivos, ansiosos, que se mutilam ou que se suicidam, né? Isso acontece no transtorno, o TDAH também acontece no autismo. E nas meninas é mais difícil dar o diagnóstico de autismo. As meninas, elas têm uma apresentação bem diferente dos meninos, né? Os meninos, eles são mais clássicos. Por exemplo, uma característica do meu filho, que a psicóloga me mostrou, é que ele organiza tudo por cor. Por exemplo, ela deu várias varetas, ele organizou por cor. Eles têm, tipo, mania de organização. Sim. Se eu tiver que pegar, por exemplo, esse copo, eu vou alinhar com esse outro da mesma cor e vou organizar. Eles têm essa mania. E se alguém mexer, ele percebe. Se alguém mexer, ele percebe. Já o TDAH, não. O TDAH é caos. Como a mente dele acaba sendo um caos, né? O ambiente que ele está também é um caos. É bem bagunçado. Várias vezes a gente verifica isso na prática. E o tratamento? Tem algum tratamento, acompanhamento? Então, tem tratamento, sim. No caso do TDAH, né? O TDAH tem tratamento. Existem alguns medicamentos, a Ritalina, a Vyvanse, que, como a maioria dos sintomas deles é devido à baixa da dopamina, esses medicamentos, eles elevam os níveis de dopamina, né? Que faz com que ele consiga ter mais foco, né? Isso, Não ter isso tanta contribui. desatenção, né? Sim. Não ter tanta desatenção. E já o autismo? O autismo, tanto no TDAH quanto no autismo, o tratamento geralmente é psicoterapia, acompanhamento de terapia ocupacional, alguns precisam de fonoaudiólogo, eles precisam do suporte de uma equipe multiprofissional, né? No autismo, por exemplo, que as crianças mais têm, que podem ter, né? Nem todas vão ter, é distúrbio do sono. Então, meu filho tem distúrbio do sono, ele passava a noite inteira acordado, entendeu? Aí eu pensava, não, é o jogo, né? O jogo que ele quer jogar e tal. Sim. Mas não, também por problemas de hormonal, né? Então a doutora passou para ele uma medicação, esqueci o nome. Mas eu acho que são várias Esqueci doenças. o nome da- Até a própria doutora Ana Beatriz, ela fala, né, que as doenças psicológicas são as doenças do século, né? Isso. Como a ansiedade, por exemplo. A ansiedade é uma coisa que afeta muita gente. Uma coisa muito engraçada da minha infância, que eu lembro, que eu gostava muito de ler. Se eu Gostava? Gostava. Gostava muito de ler. Eu lembro que eu não entendia, mas hoje eu vejo como ansiedade. Verdade. Se eu começasse a ler um livro, eu não conseguia parar de ler aquele livro. Enquanto eu não chegasse ao final daquele livro, eu não conseguia dormir Pensando no final. pensando como que ia finalizar o livro. Tive que obrigar a Cássia a colocar um toque diferente no nosso grupo, que é para ela escutar o toque e parar de ler para poder responder, porque senão ela não parava. O nosso chefinho diz assim, que a Cássia ela tem que ser estudada, porque ela some, Ele de me repente chama ela pra aparece, internet. de repente ela aparece, É. justamente por essa questão da leitura. Aí, quando ela começa, meu filho, Ela ela entra esquece em o celular, outro- esquece tudo. Ela entra em outro mundo. Eu realmente, Foco. eu tenho, assim, uma dificuldade. Se eu começar a ler um livro, eu não consigo parar de ler aquele livro. Eu tenho muito isso com o livro, especificamente. Eu não consigo. É uma questão difícil pra mim. Por exemplo, agora, do nada, depois de velha, virei fã de Harry Potter. Essa semana. Eu Comecei a gosto. ler Harry Potter. Eu tô Eu gosto. Não assisti nenhum filme. São interesses. Eu gosto dos filmes. Isso, aí essa semana eu comecei a ler o livro e eu já tô quase finalizando o primeiro livro, que é um livro longo, mas eu não consigo, eu tenho que comer. Eu não consigo parar de ler o livro. Eu coloco o livro na minha frente e eu fico passando a página enquanto eu tô lendo e comendo. Eu não consigo. É uma coisa assim, se eu não tiver com ele ali, eu fico pensando, nossa, mas eu tenho que comer mais rápido, porque eu preciso pegar o livro. É mais forte que você. Eu não consigo ter esse autocontrole. Bora pra cá. Caramba. Bora Não, tratar. eu tenho observado. A agência Sairé pede, vamos tratar a Cássia. Eu tenho notado, Sim. eu comecei a me observar e lembrar da minha infância
que eu lembro que teve uma vez que a minha mãe brigou muito comigo, porque eu amanheci o dia lendo um livro. E eu lembro especificamente que livro foi, tá? Foi Amanhecer, parte 2, Os Crepusculetes. Só se tem filme. Eu lembro bem que Gente, eu eu nunca li um amanheci o dia, eu não conseguia assisti esse livro parar. hoje Era adulta. muito Não, tu já leu o forte. livro? Acho que a Cássia já leu o livro. Bora Eu e investigar, tu. bora investigar. E eu Tu lê tenho- livro, eu- Vânia? Com outras Tu coisas lê eu livro? consigo lidar. Agora com um livro, não dá. O único livro que eu já li foi 50 Tons de Cinza, que a Cássia disse que é péssimo. É péssimo. Produção de dopamina, serotonina, hormônios neurotransmissores de prazer, da sensação de plenitude, de bem-estar. E aí tu tem o teu hiperfoco nele. Produção, arruma água pra mim, produção. Eu quero um café, hein, produção? Porque eu sou a Maria Café. Gente, falando em água, olha só, aqui a Agência Sairé, o nosso podcast, ele tá com apoio total aí da distribuidora RB, agora em Rurópolis, tá bom? Tá precisando aí da sua água mineral de qualidade, RB Distribuidora 91800921 é o contato para você pedir sua água, tá bom? Bem. Pois é, gente. Mas é sério, pode até parecer que eu sou meio fora da casinha, mas eu comecei a observar isso muito com a minha leitura. Mas, Meio Inteira. fora. mas a gente tem muitas pessoas com, na população em geral, com algum tipo de problema no neurodesenvolvimento, que a gente diz de estudos do neurodesenvolvimento que não sabem, mas que lá na frente sofrem com ansiedade, como eu te falei, ansiedade, depressão, mutilação. Eu tenho começado a me observar muito por conta da Ana Beatriz. Eu tenho ouvido muitos podcasts que ela tá, e eu gosto muito da maneira que ela fala. Ela é de bem como- didática. Isso, ela é bem super didática. E aí eu comecei a ouvir, e assim, toda vez que ela tá em um podcast diferente, eu tô lá ouvindo, porque pra mim, E às vezes ela tá falando o mesmo assunto. É o mesma mesmo coisa, você assunto. Tá ouvindo de novo. eu tô ouvindo de novo. Eu gosto dela. Fernanda, antes da gente fazer nossa dinâmica final, que é o nosso chamado ping-pong, tá? Então lembrar o nome da dinâmica ping-pong. A gente vai falar também de outra patrocinadora da gente, que é a Loja Cardoso. Nosso cenário também faz parte aqui com a Loja Cardoso, nosso cartaz belíssimo. E o nosso aqui, nosso papel de parede belíssimo, também a parceria lá com a MS, nosso amigo Andinho lá da MS Comunicação Visual. Não é isso, Rafite? Lindo, perfeito, olha. As canecas, verdade, a produção tá falando. As canecas da Brothers personalizadas ainda não chegou, né? Mas a gente já Tá tá na chegando. guarda aqui. Olha, vocês observaram, inclusive, Canecas babadeiras. que nesse pod não tem caneca pra todo mundo, porque eu fiz uma briga na produção, que no passado só a Cássia tava Foi. com uma caneca. Ai, gente, puro ciúme. E eu não Puro deixei ter ciúme caneca, da tá minha todo caneca mundo, ó. bonita. Tá todo mundo com o mesmo copo. Ela, né? Tá, mas nem mais bonita do que eu, mano. Ah. Tá E aí, boa. pra gente finalizar um pouco esse assunto também, Fernando, o que tu faz, que tu gosta? A gente falou sobre trabalho, falou sobre filho, falou sobre doença, falou sobre saúde. É. O que tu faz pra se divertir, pra desopilar? Além de estudar. Além É. de estudar. Sem estudo. O que tu Boa gosta? pergunta. O que tu faz? Vou perguntar pra produção. O que eu gosto? O que Meu ela faz? esposo. O que eu gosto? Não, porque, gente, eu Por incrível acompanho. que pareça, gente, ultimamente é jogar bilhar. Jogar Mas bilhar. Olha, Por isso, essa ninguém esperava. isso eu não Não, esperava. não foi a resposta que eu esperei, realmente. Joga- Comprei uma mesa de bilhar pra casa. E eu jogo com meu esposo. Não. Quem ganha agora? Quem é que ganha essa Ele partida? ganha, né? Porque ele cresceu jogando bilhar, gente. Ah. Na casa dele tinha bilhar quando ele era criança. Porque a gente acompanha a Fernanda no Instagram dela. Inclusive, como é que é teu Instagram, Fernanda? Divulga aí pra galera. Boa pergunta. É fernanda.cardoso. Veio, Vamos Rafa. ver. Como é que é o Instagram dela? 1981. Eu acompanho a Fernanda no Instagram e ela faz a agenda de hoje, não sei o que lá, defesa de TCC, não sei o que, Santarém, Rural. Eu falei, como é que ela aguenta? Exato. Eu fiquei passada no currículo dela, né? Que eu fiz uma defesa de TCC na minha vida. Quando eu fui fazer minha defesa de TCC, eu tomei medicação, eu tomei uma maracujina, porque eu me tremia tanto. Eu lembro que na hora que eu tava pra apresentar, a gente tava numa salinha do lado da sala onde ia ter a apresentação do TCC. Eu dizia, eu vou passar mal, eu vou infartar, eu vou desmaiar na hora, meu Deus. Eu não consigo conquistar esse currículo. O Instagram da Fernanda é a produção, depois você coloca aqui na tela, tá? fernanda.cardoso.1981. Quem quiser acompanhar a correria dela, você pode ir lá, que a mulher viaja Eu muito. já ia até perguntar aqui, porque boa pergunta, acho que é só o bilhar mesmo, porque assim, eu sou um pouco antissocial, né? Então eu não sou de sair. Eu entendo.
Eu gosto de ficar em casa. Não tem A Cássia eu entende. tenho um meme, né? O que você gosta? De casa. Fazer o quê? Comer em casa. Tipo, tudo em casa, né? Sim. E eu acho que na pandemia a gente aprendeu muito, assim, eu pelo menos aprendi muito a investir na minha casa para ter conforto, Eu acho entendeu? isso que vai muito Sim. porque Eu você passou muito senti- tempo fora de casa, né? Estudando e tal. Então, Eu acho que Não, eu sempre fui a assim. Cássia é assim também, verdade. E o marido Tranquila. também é assim. Aí pronto, eu não achava estranho as crianças serem assim, entendeu? A gente é A Cássia não gosta nem de assim, visita. é verdade. Não, de visita eu gosto de visita. A casa- Eu não casa- gosto de visita surpresa. A pessoa simplesmente surge na minha casa. Eu tenho sérios problemas com isso. E a Anitta, né? Não vem na minha casa. É, eu e a Anitta, tá vendo? Ela é a Anitta. Tá, vamos lá no ping-pong. Eu falo a palavra, você responde a primeira coisa que vem na sua cabeça. De cara. De cara. O que vem primeiro? Aí você já diz aí. A Cássia foi muito Eu fui boazinha, legal. foi boazinha. Eu fui tão Sim, legal. Foi boazinha. foi boazinha, ela vai. Vamos lá, Sim, música. Música, depende. Família. Se for brasileiro, eu gosto mais de Família. Marisa Monte. Família. família, tudo, né? Diversão. Atualmente, bilhar ou sair com a família, né? Tipo, praia, viagem, essas coisas. Deus. É tudo também, né? Amor. Amor. Família. Filhos. Eu vou resumir tudo, família, tudo, família, família, tudo, porque eu acho que hoje é a motivação de tudo que eu faço são meus filhos. Agora, o mais pesado que a Cássia colocou aqui. Arrependimento. Vou ser sincera, é sacanagem. Pode sim, pode. por favor. Não é arrependimento, sabe? Mas eu acho que talvez trabalhar com gestão seja uma coisa que eu tive. Não julgo, né? Você sofreu, você foi muito muito. É, Eu lembro que na pandemia teve comentários assim, vamos reduzir o salário da secretária, que a pandemia Isso, passa, sabe? não sei o quê. Não, é porque, assim, eu acho que nesse período da pandemia foi um período muito conturbado, né? E eu achei, assim, que foi desnecessário, muita coisa que eu passei. Tu procuraste alguma ajuda psicológica? Não fui no psicólogo. Eu acho que seria muito válido para todos os profissionais da saúde Sim. procurarem uma né? ajuda psicológica. Não, nunca fui. E agora, por exemplo, depois que eu saí desse contexto, né? Sei lá, ela que vai consultar a psicóloga. Não, mas detalhe, não, o médico me recomendou passar por psicólogo e tudo. Não é fácil. Recentemente. Realmente acredito que não é fácil. E para finalizar, felicidade. Felicidade. Talvez seja. Eu sou libriana, então eu tenho assim muito um sentimento de justiça, entendeu? Então eu acho assim que tem a justiça social para todos e que todos tenham a mesma chance que eu ou meus filhos tiveram. Entendeu? Eu acho que isso é Sentimento de felicidade. plenitude. Plenitude. Eu acho que isso é importante. Porque muitas vezes eu não consigo ser totalmente feliz vendo hoje que, por exemplo, tem indígenas morrendo de fome, ou que tem pessoas desalojadas hoje por causa de barragens, coisas injustas que acontecem, que a gente Sim. sabe que acontecem muita injustiça no mundo. Tô Para falando- finalizar, Fernanda, deixa uma frase pra gente antes de também. finalizar, eu vou botar uma polêmica aqui. Ai, meu Deus. Lá vem, lá Você vem. diz que não é arrependimento, mas é uma coisa assim que se pudesse não ter pegado a questão de gestão. Então, não aceitaria outro convite. Hoje não. Poxa. Não. Poxa. Não, é assim, como é que eu posso dizer para vocês? Quando me convidaram, né, bem conversado, inclusive eu agradeço pela oportunidade, né? Eu acho que na época o que mais pesou para eu aceitar foi meu esposo. Foi ele que me convenceu, na verdade, porque eu nunca pensei em trabalhar com gestão. Viu, pessoal? Fica a dica. A próxima vez fale com o Wanda de novo. Tá, vamos lá. Não, pois é, foi Antes isso. dela, antes dela, fala com ele. Fica a dica. Não, mas é porque Tadinha. assim, eu já sou funcionária do município desde 2005, 2006, pra lá, pra cá. E a gente sempre teve muita dificuldade, né? Assim, eu nunca entendia por que a gente era tão atrasado em alguns aspectos na saúde, né? E aí ele falou assim, olha, já que você reclama tanto, a oportunidade que você tem de mudar alguma coisa é agora, né?
Porque você diz que poderia fazer assim, poderia fazer assado, então vá lá e faça e mostre como é que faz. E foi na Sim. tua gestão que foi premiado, né? Melhor SUS. Entrega Foi aquele na prêmio. atenção primária, uma melhor iniciativa na atenção primária. Foi um projeto que a gente fez, que na época nem eu sabia que a gente tinha área ribeirinha, não sabia. Foi descoberto realmente, agora que ela falou, foi na verdade. A gente não Deu sabia. até uma polêmica na Câmara por causa de uma mancha, né? Foi. Quando a gente entrou na gestão em 2017, chegaram pra gente dizendo que tinha uma área ribeirinha no fundo do Batatal, E enorme, né? conheci, Lá no 40, muito grande a área. no final do 40. Depois eu fui saber Monte Cristo. quais eram as comunidades. O que a gente fez naquela época? Beleza, existe essa comunidade ribeirinha, a gente não sabe quem são, né? E na política de saúde, um dos princípios do SUS é a universalidade, né? Por isso que ele é único, né? Universal. Então, para eu ter universalidade, eu tenho que alcançar a todos. Na época, a gente reuniu uma equipe e disse assim, a gente tem que descobrir quem são essas pessoas. E eles fizeram o que a gente chama de expedições, né? E foram enfermeiros, farmacêuticos, foi o Rudinei, acho que a enfermeira Chayane, a enfermeira Giane. Eu tive a oportunidade, Letícia. acho, de acompanhar a equipe em uma das Letícia, ações. Muito Então, eles top. foram em expedições para descobrir. E aí é que a gente descobriu que nós tínhamos, na época, 9 comunidades ribeirinhas dentro do território de Lurópolis. É Monte Cristo, Batatal, Começa ali Santarenzinho. Santarenzinho, Monte Cristo, tem o Lago do Roque, né? Lago do Roque, tem Porto Franco. O Batatal acaba entrando junto com o Lago do Roque. Eu acho que tem uma comunidade chamada Igreja da São coisa assim. Inclusive tem uma que tem tipo uma Livramento. pousada muito bonita lá também, né? Santarenzinho, tem uma pousada muito Muito legal. E vale tem que as até pessoas museuzinho conheçam. dentro, muito Tem, é interessante. muito bacana. Eu Muito conheci lá, muito legal, inclusive para quem quiser fazer banhos, né? Tipo, passar um final de semana lá. As pessoas têm que Muito lembrar, legal. né? A gente tem que deixar claro que Urópolis tem praia. As pessoas, Tem, muita gente tem a não praia de Monte sabe. Cristo, muito bonita também. Gente, e só para deixar algo bem claro, apesar que estamos falando agora de gestão, de saúde, de premiação, mas o nosso podcast, tá? A Sairé, ela não tem nem. É uma produção totalmente independente, tá bom? A gente não tem nenhum vínculo aí com a É uma prefeitura. iniciativa privada. Não temos nenhum vínculo com a prefeitura municipal, apesar que vocês estão vendo essas 3 caramanjadas aqui, mas não temos nenhum vínculo. Coincidência. É uma amizade, na verdade, dessa amizade surgiu o podcast e O estamos podcast, aqui. ele é uma realização aí da agência Sairé. A produção é da Princesinha Sim, da produção da Transamazônica, né? É essa parceria aí que tá levando em diante esse grande projeto. Fernanda, Voltando. muito obrigado, viu, Fernanda? Vamos Vamos finalizar, lá. Fernanda, deixando um recadinho, uma frase que tu acha que é muito Mensagem. emotiva, uma mensagem pra essa galera que gosta Aí você tanto vai olhar de ti. agora para aquela câmera ali, vamos você falar essa mensagem pro pessoal de casa. Tô querendo lembrar a frase agora, que vocês me pegaram de surpresa. Deixa um recadinho. É, um recadinho. Olha pra lá e fala o que você sentir necessário. Eu acho, Quero ler. eu não tô lembrando bem o nome do autor, né? Mas a frase seria, né? Comece com o que você tem, faça o que você pode e onde você está, uma coisa assim, né? Que a gente acha muitas vezes, e foi o que eu falei até na época do prêmio, né? Que a gente entrou assim, bora, né? A gente se inscreve, vai que dá alguma coisa, mas pelo menos a gente conseguiu viajar para Brasília. A gente que é do interior da Amazônia acha que a gente é muito pequeno. Sim. Né? A gente acha que o que a gente faz aqui é menos do que o pessoal do Sul e Sudeste. Então a gente não acreditava que seria possível. Então quando a gente começou, de onde a gente está, fazendo o que a gente podia, com o que a gente tinha na mão, a gente conseguiu fazer muito. Então, para começar, eu não começo grande. Eu vou vivendo o processo e vou me tornando grande no final do processo. Acho que é isso. A mulher Muito bem. falou. Fernanda, muito obrigado pela sua participação. Se você precisar, a gente vai estar aqui, se quiser outro dia vir novamente no nosso podcast, conversar sobre outro assunto, polemizar, estamos aqui. Olha, Wando, né, a gente conversou nem tanto, viu? Wando falou pra gente hoje parar até 8 horas da noite. Né? Foi um prazer, né? Meu nome é Gil Magalhães, muito obrigado. Agora para as meninas. Fernanda, muito obrigada. Gente, foi um rolê pra Fernanda chegar nesse pod. Vocês não têm noção. Mas chegou esse dia. A gente tá tão feliz de te receber, Fernanda. De Obrigada. verdade. Foi um nome assim, quando a gente começou a pensar
quem serão os nossos primeiros convidados, quem a gente vai chamar. Meu nome surgiu de imediato e foi unânime, de verdade. Foi unânime que tu teria que estar aqui. Nossa, obrigada. Sim, adorei a presença. Inclusive, aprendi muito hoje nessa conversa. São coisas que eu vou levar para a vida, sem dúvida. E muito obrigada por conhecer a sua pessoa. Não conhecia ainda, né? Então, Ana, tem um monte de gente que não conhece. Sim, eu não conhecia. Assim, pessoalmente não, via falar e tudo, mas não conhecia. Tive o prazer hoje e estou muito feliz com isso. Eu agradeço o convite. Eu acho que tem muita gente que me conhece talvez de voz, porque quase Sim. todo sábado eu estava na rádio na época, né, da Secretaria de Sim. Saúde, e muita gente não conhece meu rosto, né? E eu costumo dizer assim, conhece fulano, fulano te conhece, eu digo, se ele esteve internado, ele me conhece. Se ele não esteve internado, não sei quem é. Sim. Eu conheço as pessoas que estiveram internadas. Se esteve internada, porque geralmente eu não estou, que nem dizer assim vocês, nos rolês, né? Eu nunca estou nos Sim. rolês, então eu agradeço a oportunidade de estar conversando aqui com vocês. É muito bom, talvez alcance um público jovem do que algo que eu tenha conversado aqui Sim. vai fazer diferença na vida de alguém que esteja precisando dessas Sim. informações. Sem dúvida, já fez. Obrigada. Com certeza. Para você que ficou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de se inscrever no canal e até o próximo programa. Tchau. Tchau.